Em 2 dias eu falei 3 vezes a frase: os 30 são os novos 20. Como é bom se auto-enganar e evitar pensamentos sobre a crise existencial que em breve chegará em mim. Quero saber de ti, Luiz Leite. E ti, Nathan Nunes. Já bateu a crise do estou chegando nos meus 30 em vocês? Nossa, com 19 eu já tava com medo já do... Amigo, bem 30. precoce, né? Bem precoce. Sim, eu sou um pouco ansioso. Deu pra coisas ver. da vida. Deu pra ver. Sabe que eu tenho 25 anos e todo mundo fala, calma, tu é jovem, tu é novo, não seja ansioso. Eu já acho que eu tô passado pras coisas já. Mas é que o tempo tá passando muito rápido, né? A noção do tempo pra gente também tá passando rápido. Hoje o tempo voa, amor. Escorre pelas mãos. Em que ano tu nasceu? Eu nasci nos anos 2000. E tu? Também. Nós 3! Ai, que fofo! Céu, furacão 2000 aqui, Cara, né? isso era motivo de bullying em qualquer ambiente que eu tava. Não, Babi, tu não pode falar. Tu nasceu em 2000? Não, até porque quem nasceu em 99 é adulto. Adulto, Não, velho. não. E a 98, gente era então. criança. Tava em 2 séculos. 98 é vô. A gente era 98 é vô. criança. Mas qual é a pira disso, tá? É que daqui 5 anos, as pessoas que nasceram em 2000 vão ter 30 anos. E eu, no auge Meu Deus. dos meus 5, 6 anos, pensava, quando eu tiver 30... Não, vida formada. Vida formada. Bem-sucedida. Bem-sucedida, numa carreira estável, filhos, dinheiros, casas, um cachorro, um golden, no jardim, brincando na piscina. E hoje é o O quê? que eu tenho? Hoje a gente tenho. liga pra parcelar dívidas. Nossa, liga pra entendeu? mãe pra fazer canja. Hoje a gente Exatamente. parcela a compra no supermercado. Não, eu não faço isso. Tá aqui. Mas eu fiquei bateu uma bad agora. Mas eu fiquei chocado com a informação de que pode Pode fazer parcelar? isso. Pode parcelar. Pode. No cartão do mercado? Imagina, tu tá em dezembro pagando uma compra que tu fez no mercado em agosto. Mas é que chega uma época do mês que não tem mais o que fazer, né? Não tem mais o que fazer. É começar a pedir no grupo do condomínio, né? Ontem... Já aconteceu isso comigo. Ontem, de novo, eu vou trazer a história da sopa aqui, né? Porque tá Vai, frio. tá Aí frio. ontem deu vontade de fazer uma sopa e eu sou o rei da sopa, né? Eu tenho esse título de rei da sopa. E aí ontem ficamos com vontade de tomar uma sopa. Tava a gente aqui, ó, contando centavos na conta um do outro. Que miséria. Gente, sério. Porque, sério, gente, tá tudo muito caro. Ser adulto é muito difícil. É muito difícil. Sabe que eu me sinto uma coitadinha quando eu não tenho dinheiro também. Aí essa semana eu queria ir na academia, né? E aí eu não tenho dinheiro pra renovar a academia. Então o que eu vou fazer? Vou esperar receber pra poder pagar. E por enquanto sabe o que eu tô fazendo? Tem uma salinha no meu condomínio que tem uns pesos aleatórios. É uma salinha claramente jogada. Ela tá ali jogada. Ela tá ali pra, ó. Temos, pra botar no... Sobrou aqui uns pesos, vamos dizer que a gente tem um lugar pra fazer musculação. Perfeito, daí colocam, aumentam o preço no condomínio. Isso. É pra isso que serve a porra da salinha. Tive que ir lá fazer exercício. Aí no meio do exercício tava pulando corda, pensei, meu Deus, eu tô de coitada, cara, eu tô de coitada. E vai chegar alguém e pedir pra revezar a corda contigo. Não, juro, eu tava com medo, eu tranquei a porta, porque eu pensei, não, se chegar alguém aqui, eu sou realmente a coitada, sabe? Mas amiga, pelo menos tu tem essa desculpa de tipo, não estou treinando por motivos financeiros. Tem as academias ao ar livre. Tem as academias ao ar livre também, ali na orla, né? Aí tu vai lá, com esse sabe, vento da orla, com água. Tu falou de grupo de condomínio. Tem uma vizinha que ela simplesmente mandou no grupo do condomínio: gente, no mês que vem eu vou estar fazendo aniversário. Não! Se alguém quiser me dar um presente, eu prefiro que me mande um Pix. E mandou o Pix. E sério, não foi tipo a piadinha do tipo, me dá um churrasco, me paga um churrasco, sabe? Não, foi sério. Eu fiquei chocado, cara. E tipo assim, é grupo de condomínio, não é uma família que a galera se conhece. É tipo, oi, tchau e conversa nas reuniões. Eu tô em choque. Eu também. Eu tô em choque. Cara, eu queria ter a coragem dessa diva. Nossa, eu achei ela uma diva, essa é real. Nossa, esperta, eu acho que foi esperta. Mas sabe de uma coisa, falando sobre os 30 anos, voltando pro assunto do episódio? É que eu sempre me senti pressionada em ser... Eu preciso ser boa em tudo que eu faço. E eu faço várias coisas e todas eu sou mediana. Essa é a realidade. Mas eu sempre me senti pressionada por isso. E o que me dava essa pressão também era aquele Forbes. Aquela lista de pessoas com menos de 30 anos que são incríveis. Porque tem pessoas gaúchas que já foram pra lá também, né? E aí depois de muito tempo eu pensava, cara, meu Deus, essa pessoa tá na lista.
Tipo, tem várias pessoas que eu admiro que estavam nessa lista. Pô, 30 anos, são incríveis e tal. E aí, eu descobri depois de um tempo que essa lista, ela envolve dinheiro. Sim. Então, pra estar ali, também existe um certo pagamento que acontece, entendeu? Aí, isso é uma baita analogia da nossa vida. Chegou lá, mas não chegou sozinho. Eu não chego nem na lista. Um primo meu, que eu já me comparo, eu já fico tem isso. triste e mal. Mas sabe, Babi, que tipo, quando eu era pequeno, não sei se vocês passaram, essa pressão do tipo, ou essa ideia melhor, se tu estudar, te dedicar e trabalhar bastante, tu vai enriquecer, tu vai ser bem sucedido. Simplesmente. E aí, tipo assim, eu tô com 25 anos, me dediquei bastante, trabalhei bastante e, cara, as coisas que eu gostaria de alcançar ainda estão muito distantes. Essa ideia de meritocracia, assim, de que tu vai chegar como outras pessoas, tipo algumas dessa lista aí, cara, não é assim, tu depende de muitas e muitas variáveis, sabe? E eu também tinha uma ideia meio imposta na minha cabeça, a ideia do talento, do dom, da capacidade, de que eu era muito inteligente, sabe? Tipo, na escola eu era um dos mais inteligentes. Só que o que é ser mais inteligente, né? É ir bem na prova de português e matemática só? Os meus colegas, eles estavam se dedicando também? Ou eu só era esforçado? Eu acho que eu era muito esforçado, pela nota, assim. Depois no ensino médio, no final do ensino fundamental, eu já me desencanei um pouco disso. Mas eu era muito, tipo assim, quadrado, assim, tem que estudar, tem que ter boas notas. Tu tinha isso na cabeça. E que, eu preciso ir bem. E daí eu vi que, cara, eu passava de ano igual os meus colegas, não tinha nada a mais, assim, sabe? Daí é isso, daí tu chega na vida adulta... E é completamente diferente. É tipo aquele meme do Buzz Lightyear, sabe? Eu sou não sei o quê... Eu sou forte, eu sou capaz, daí puxa a imagem assim, tem mais 800 Buzz Lightyears iguais, sabe? Que baita referência, gostei, eu adoro Toy Story. No começo eu não tava pegando a referência, mas agora veio a imagem. Agora veio. Mas isso é uma coisa que é bem isso, eu acho que quando a gente pensa em conquistas antes dos 30, quer dizer com a gente ter resultados, né? E desde sempre a gente é cobrado a dar resultados, sabe? Eu lembro que no ensino médio eu tinha muito essa pressão, apesar de eu fazer mínimo esforço, eu tinha muito essa pressão de tipo assim, tem que passar na federal, e aí tipo, tu vai ser um profissional não sei o quê, e aí tem que escolher a profissão que vai te dar uma boa carreira, grana, graças a Deus. Fazer uma faculdade. Graças a Deus eu nunca tive a pressão dos meus pais, porque tem pais que pressionam filhos a seguir uma determinada carreira, né? Eu não tive isso dos meus pais, mas eu já tinha muito essa cobrança. Eu lembro que eu entrava naqueles sites que tinham descrições de curso, sabe? E aí dizia média salarial, daí eu olhava lá, tipo, média salarial do jornalismo. Aí naquela época eu já ficava tipo assim, meu Deus, vou passar fome, vou sofrer. E aí, assim como o Natan, eu nunca me comparei com a galera da Forbes, mas muito com a galera próxima, assim, sabe? E a gente ainda pegou... Quando a gente saiu da escola, começou esse boom de rede social e tudo mais. Então a gente começou a ter esse boom de ver pessoas da nossa idade que, e agora eu vou polemizar, às vezes fazendo nada na internet, ganhando muita grana e, tipo, conquistando coisas gigantescas. E a gente que tá fazendo um corre absurdo, tipo, parecia que tava ficando pra trás, sabe? Sim. Então parece que desde que a internet começou a crescer e se tornou mais fácil se tornar uma pessoa de sucesso, parece que a competição ficou muito maior. Eu falei isso até na terapia, em algumas semanas atrás, pra minha psicóloga, que eu achava que a minha adolescência foi muito chata, muito parada, sabe? Infância também. Daí ela falou, mas geralmente é um pouco assim, sabe? Daí eu parei pra pensar, daqui a pouco foi por causa das redes sociais. Porque daí eu via nas redes sociais e sentia a minha vida uma droga. Só que depois, com o tempo, eu fui vendo que muitas coisas que tem na rede social não é uma verdade, sabe? O momento que a pessoa tá, que pode ser um momento mais simples que seja, não é o mais legal que tá acontecendo pra ela. Ela só foi lá, gravou. E daí quando o boom dos stories, do Instagram, foi bem na nossa época, assim, dessa transição de adolescência pra vida, de juventude pra vida adulta, a gente ficou se sentindo mal nessa comparação, foi muito forte.
Hoje eu acredito, sim, que a gente conseguiu se adaptar um pouco mais, conseguir se ligar nessas coisas, não se deixar ser tão influenciado. Sim. Mas, pô, tu imagina um adolescente nisso, velho. Pira com a cabeça. Sabe que eu vou até reformular o que eu falei antes. Eu não me comparava com essas pessoas porque eu não tinha nem essa audácia, assim, eu achava elas realmente muito grandes. Mas eu tinha uma questão, e acho que até hoje, assim, que eu queria sempre ser a melhor. Sabe? E eu competia com as pessoas, mesmo elas não competindo comigo, e competia muito comigo mesma. Porque dentro da minha casa, eu também não era pressionada a fazer nada. Tipo assim, eu não era pressionada a tirar as melhores notas na escola. Eu não tinha essa pressão sobre mim, porque meus pais trabalhavam muito. Meus pais, eu cresci com pais ausentes pelo trabalho deles, assim. Porque eles não tinham tempo. Minha mãe, com 32 anos, foi vó. Então, tipo assim, não tinha nenhuma chance deles pensarem em, enfim, terem esse tempo de estarem pressionando os filhos pra fazer tal coisa, fazer aquilo. Só que a minha mãe é uma pessoa muito determinada e ela era muito boa. Ela foi bancária por muito tempo. E ela era, tipo assim, realmente muito boa no que ela fazia, sabe? E ela se cobrava muito pra ser boa. E, consequentemente, ela passou isso pra gente. Então, eu e meus 3 irmãos, a gente... Meu último irmão, assim, é o mais tranquilo hoje em dia, tá? Mas a gente tem essa coisa da minha mãe que é: precisamos ser bons independentemente do que a gente faça. E isso é uma pressão enorme, mesmo eles não querendo terem nos pressionado, sabe? Porque é uma pressão do tipo... Cara, eu tenho que fazer meu corre, eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser incrível. E aí tu não se permite errar. Tipo, tu não se permite errar. Eu lembro direitinho de um dia. Eu trabalhava numa redação de jornalismo, Hard News, e eu era repórter de rede. Desculpa, não. Eu era produtora de rede, não era repórter. Repórter eu fui depois, local. E aí, produtora de rede é basicamente, tu tem um repórter, o meu repórter tinha 40 anos. Maravilhoso, um beijo pra ele. Tipo, eu tinha 19 na época. Daí ele pegou, viu que eu tinha interesse em aprender, porque eu queria ser a melhor. Me pegou pela mão e explicou um monte de coisa. Ó, Babi, é assim, assim, assado, o agronegócio funciona assim, blá. Beleza. E aí, eu trabalhava 24 horas. Eu tava fazendo meu TCC ainda. E eu não me deixava errar. Eu não podia errar. E aí, teve um dia que a minha pauta caiu. Ou a fonte não conseguiu me atender naquele horário. E eu tentei, assim, ó, durante 2 horas seguidas, todas as possibilidades que eu podia. Todas. Daqui a pouco a rede me ligou lá de São Paulo. Que eu atendia o pessoal de São Paulo, né? A gente fazia matérias aqui pra enviar pra São Paulo. Aí a rede me ligou e falou assim: Babi, derrubamos, tá? Não tem o que fazer, tu não conseguiu, é isso. Teu mundo caiu. Não, eu entrei... Eu sempre saía da redação pra falar com as pessoas, pra me sentir um pouco mais confortável. Eu entrei na redação e eu tenho certeza que minha cara era de derrota. Eu entrei derrotada. E aí, naquele dia, a editora... Sendo que é a coisa mais normal do mundo cair uma pauta. Cair numa redação de jornalismo. Entrei, sentei na minha mesa, assim, fiquei um tempo, eu não sabia nem o que fazer, porque eu não tinha entregado a pauta da rede. Aí veio a editora de vídeo e falou pra mim assim, ela era muito querida: Babi, calma. Tipo assim, amanhã tem outra pauta. E depois de amanhã tem outra pauta. E depois de amanhã tem outra pauta. E aí eu fiquei... É verdade, todo dia é uma pauta diferente. E às vezes tem 2, às vezes tem 3, às vezes não tem nenhuma. Mas, tipo, é uma baita analogia da vida, sabe? Tipo, todo dia vai ter uma pauta. Todo dia vai ter uma pista. Todo dia vai ter alguma coisa que tu precisa resolver. E aí tu tem que lidar com isso todos os dias, sabe? Às vezes não vai funcionar, às vezes vai funcionar. Só que como eu tenho isso comigo, até hoje eu lido com isso na terapia, é muito difícil lidar com as frustrações que a vida adulta traz. E quanto mais tu vive, quanto mais tu produz, quanto mais tu trabalha, cara, maior a chance de tu errar também. E é do jogo. É verdade. E é do jogo. Não, imagina minha cabeça com 19 anos. Sim. Eu pensando, não, porra, tem que entregar, tem uma coisa, assim, enorme em mim, sabe? E eu tinha uma professora que sempre falava assim, olha... Não é a matéria da tua vida. Não precisa se dar... Sim. Porque naquela época que eu fazia faculdade, ela já percebia que eu queria fazer a matéria para ganhar um prêmio. A gente colocar um peso numa coisa que não tinha, sabe? Sim. E é ruim pra gente só. Eu passei muito por situações semelhantes à tua também, é que é diferente tu dar o teu melhor de tu esgotar tuas energias por algo, sabe? Sim. Tu realmente eu acredito que tu tem que dar o teu melhor no teu trabalho, nas tuas tarefas. Mas, pô, dar o teu melhor tu sacrificar tuas horas de sono,
teu tempo com a tua família, tua saúde mental, velho, já tá passando dos teus limites. Não dá pra passar dos teus limites. Cara, eu sou muito fã do Paulo Vieira, né? Muito fã. Tudo que ele faz eu consumo muito. E aí, ele tava dando uma entrevista esses dias pro Mano Brown. Ia ser Maiá no Mano a Mano. E aí ele falou sobre como ele tinha certeza que até os 30 anos dele, ele não teria nenhum tipo de sucesso. Então até os 30 anos, ele estudou muito. Tipo, ele estudou pra caralho. Ele preparou. Ele se preparou pra quando chegasse aos 30, ele tivesse a virada dele. E é muito louco, hoje ele tem 32. E tipo, ele já emplacou muitos programas. Ele é muito grande no que ele faz, assim. E aí ele, tipo, sempre disse que quando ele era menor, ele era gordo, ele era negro. E aí, tipo, quem ia querer ele na escola e tal? Então ele não se dedicava muito a isso. Ele se dedicou muito pro teatro, pra estudar, pra religião e tal. Então eu achei muito louco, assim, porque as coisas grandiosas na nossa vida, elas levam tempo, sabe? Existem as exceções. Sim. Tipo assim, eu acho que o Paulo Vieira foi uma exceção, na minha opinião. Porque hoje, pensa numa referência pra ti. Eu tenho certeza que ela tem bem mais que 30 anos, sabe? Total. Tipo assim, porque as coisas levam tempo pra te ser consolidado em algum lugar, pra te ter conhecimento sobre alguma coisa, leva tempo. E a gente não entra na nossa cabeça isso hoje em dia. E quando a gente chegar nesse lugar onde a gente quer chegar, a gente total vai entender de tipo, se tivesse acontecido lá atrás, eu não ia sustentar o BO, eu não ia... É aquilo, a gente não tem noção de onde a vida pode nos levar, e às vezes essa competição que a gente cria é uma parada. Lógico, a competição existe, porque a sociedade é competitiva, o mercado é competitivo, mas Mulheres, às vezes então, é muito mais uma cobrança nossa e uma ansiedade do que, tipo, algo muito fora do comum, assim, sabe? Pô, é uma forma até de valorizar o caminho que a pessoa trilhou, sabe? Pô, pra tu chegar, pessoa que é uma atriz de sucesso, lá, exemplo. Pô, quantas vezes teve, quantos cursos de teatro fez? Quantas peças nada a ver fez? Quantas noites tentando decorar texto? Mas ninguém vê isso, né? Ninguém sabe. Vê isso. É um caminho pra se trilhar. Por isso que eu disse antes dessa questão que parece que foi colocado na nossa cabeça do dom, do talento. Porque daí o dom e o talento, pô, tu já nasce com aquela habilidade, tu não precisa muito se esforçar, sabe? Só que isso, cara, não basta só isso, né? É 1 em 1 milhão e não basta só isso. Entendeu? E tu vai ser bom só nessa coisa. E hoje em dia no mercado de trabalho, pô, alguém que sabe fazer só uma função não consegue. Uma coisa que a minha psicóloga, e não só minha psicóloga, mas várias outras pessoas, meus pais, meus amigos já me falaram em momentos de cobrança, e eu acho que serve pra nós três, assim, que a gente se cobra em muitas coisas, mas se a gente parar pra pensar, se a gente for pegar os nossos casos, as nossas carreiras e comparar, sei lá, com outras pessoas que fizeram faculdade com a gente, ou pessoas que a gente conhece, a gente é muito privilegiado, sabe? Muito. Com a idade que a gente tem, no lugar onde a gente está, que talvez seja longe ainda de onde a gente quer chegar, mas já é um puta de um lugar, sabe? Pô, mas ninguém puxou o saco do Féter como eu puxei pra estar aqui. Eu não puxei. Entendeu? Cara, mas assim, ó, eu sei que vocês já pensaram em algum momento da vida que gostariam de fazer determinadas coisas até os 30. E aí, por isso, eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram, perguntando pra galera. Qual é o teu Instagram, Babi? @ababiTemCor. Muito bom. Eu não tenho essa voz geralmente, tá, gente? Eu tô gripada. E aí, eu abri e vieram várias respostas bem legais, assim. Vou trazer algumas, tá? O que a galera queria fazer antes dos 30. Isso, é o que a galera quer fazer antes dos 30. Tem casar. Me ajuda, Babi. É uma amiga minha. Convida ela pro romance mora com o namorado já. Não, eu vou convidar pro romance proibido, com certeza. Ah, tá, ela já tá com o namorado. Já, total. Ela quer agora, ela quer casar. Ela quer o próximo passo. A questão é com o namorado, então. Tem um aqui, ó, conquistar a casa própria. Vocês têm essa pira? Eu não tenho essa pira. Não? Sim e não. Tá. Eu, por exemplo, eu me imagino morando num lugar específico, mas eu não tenho esse sonho de conquistar a casa própria, sabe? Sim. A Rodaica me trouxe esse insight uma vez. A Rodaica tem esse dom, né? De nos tirar do nosso eixo. Que ela falou que ela não se vê num lugar só. Que, tipo assim, no contexto onde o mundo tá, ela se vê circulando pelo mundo, sabe? E fez sentido na minha cabeça, mas eu também gosto de imaginar eu tendo um lugar de repouso, sabe? Pra, tipo, fixo. Esse é o meu canto. Mas essa coisa de, tipo, de planejar o investimento, de ter algo próprio, eu nunca tive isso. Talvez venha a ter nos próximos anos, mas nunca foi até aqui um sonho. Eu comprei um apartamento faz uns 2 anos, não tá quitado, né? Porque hoje em dia é muito difícil tu no cash ali. Não vou dizer que
que me arrependo, acho que eu não me arrependo, mas eu mudei muito o meu pensamento. Antes eu tinha um pensamento do tipo, pô, preciso ter o meu lugar, casa própria, o apartamento próprio. Hoje eu já não tenho mais, sabe? Se daqui a pouco, sei lá, tiver que vender ele, morar de aluguel, pra mim, beleza, sabe? Sim. Mas hoje um dos meus objetivos é estar num lugar melhor. E aí, ou próprio ou alugado. Cara, eu tenho a pira de ter um lugar meu. Eu gosto dessa ideia também de viajar, conhecer vários lugares e tal. E estar em vários lugares diferentes. De não estar preso a algo, né? E quero que meu trabalho demande isso também. Acho maravilhoso. Mas eu quero muito ter a experiência de comprar um lugar meu e poder fazer como eu quiser, sabe? Tipo, hoje em dia, como eu moro de aluguel há muito tempo, eu não consigo mudar muitas coisas. Porque eu sempre penso, tá, e quando eu me entregar este apartamento? Como vai ser? Vai ser cara. Vai ser um saco, entendeu? Então eu sempre fico me privando de fazer coisas que eu gostaria de fazer no meu apartamento, porque ele não é meu. Então eu tenho só pira por isso. De resto, eu concordo contigo. Eu queria ter grana pra, tipo assim, contratar arquiteto, designer, dá louco. Pô, fazer um baita brinco. Como é que tu quer? Como é que tu quer a tua casa? Pô, isso seria legal. Ó, tem um bem bom aqui. Trabalhar na minha área de formação. Desespero tem batido na minha porta. Isso que Isso acontece muito também. A pessoa se forma e vai pra outro lugar, né? É um por necessidade. Que a gente é privilegiado. Muito, completamente. Pô, eu agradeço muito a Deus, cara, por estar trabalhando aqui. Pá. Ai, que bonitinho. Cara, porque era muito... Que fofo. Não, porque era muito meu sonho, era muito triste quando eu não trabalhava com o que eu gostava, sabe? Sim. E hoje é um lugar que, pelo menos nesse momento da minha vida, se encaixa muito com o meu jeito. Eu venho feliz e trabalho feliz, sabe? Claro, é trabalho, enfim. Mas, pô, eu ficava muito com esse medo de terminar a faculdade e não conseguir trabalhar na minha área ou em alguma coisa que eu não gostasse. Sabe que numa época da minha vida eu trabalhei numa agência de publicidade. Quem já trabalhou em agência de publicidade? Coisa abraçou o burnout assim, ó, bem apertadinho. Eu trabalhei por 4 horas. Fez de tudo na agência. Eu trabalhei por 4 horas numa agência e pedi pra sair chorando. É foda. Não, é insuportável. É foda. E eu trabalhava numa agência que era grande, tinham clientes até internacionais. E eu fui pra uma vaga, eu fui indicado, tipo assim, total network, e eu fui pelo salário, que era muito bom. Só que eu não sabia, eu não era a pessoa pra aquela vaga. Eu não sabia o que eu estava fazendo, entendeu? Só que daí eu fui me adaptando, tive um gestor que conseguiu me auxiliar, pegou na minha mão, me ajudou e tudo mais. Eu era assistente. E aí chegou e eu meio que segui o fluxo, assim, sabe? Tipo, tava entrando grana e tal, não sei o quê, mas eu não tava feliz. E era, tipo assim, muito chato aquele trabalho. E aí chegou um momento em que ele me demitiu. E o meu mundo caiu. Foi a minha primeira demissão, né? Meu mundo caiu, eu fiquei horrorizado e tudo mais. E ele só falou pra mim assim, de tipo, Luiz, tu não nasceu pra isso. Não é isso que você tem que fazer. Sim. E aí, quando eu comecei a trabalhar na rádio, uma vez ele respondeu o meu story. E aí, aí ele mandou assim, tipo, foi pra isso que eu te demiti, cara, pra que te legal. encontrar o teu caminho. Legal isso. Que massa. Sabe que eu falei pra Júlia, a minha esposa, e também falo pra outros amigos que, pô, cara, trabalho tem que ser um match das duas partes. Se tu não deu certo num trabalho, cara, não quer dizer que tu é incapaz, não quer dizer que tu é ruim, que tu não presta. Meu, às vezes é a função, deu match com a função, com o ambiente. E aí daqui a pouco tu vai pra outra e vai te achar e vai ser maravilhoso. É tipo um relacionamento, tem que dar match, tem que ser legal pros dois. Mas sabe que uma coisa difícil que eu entendi também é que eu acho muito triste quando tu gosta muito de uma coisa, mas tu serve pra outra, sabe? Tipo assim, ó, vou dar um exemplo. Eu gosto muito de jornalismo hard news. É o que eu amo, assim. Acho do caralho, eu amava fazer isso. Mas eu percebia muitas vezes, quando eu estava neste ambiente, que eu tinha uma veia mais cultural, entendeu? Que eu tinha mais conversa, mais diálogo com a parte cultural do jornalismo. E era muito difícil eu aceitar e também perder o ego de jornalista, né? Porque total. Jornalista tem um ego que é bizarro, é gigantesco. Todo mundo que é jornalista tem ego. O meu é o maior. O teu. Então é muito difícil, foi muito difícil lidar com o fato de, ok, aqui eu vou ganhar mais dinheiro, aqui eu vou me encaixar melhor, aqui eu vou talvez conseguir contribuir de outras formas que eu não vou conseguir contribuir nesse lugar aqui. E talvez um dia eu possa voltar pra este lugar e, tipo, contribuir com o que eu já tenho, entendeu? Exato. Mas é difícil ser madura assim o tempo inteiro, né? Vamos lá. Verdade. Eu não sou madura. Sabe que eu tô assistindo uma série na Netflix, fica aqui uma puta indicação, tá? Qual? É realmente muito bom. O nome da série é Dominando Manhattan, não sei se vocês já viram. Não assisti. É um reality show que mostra os bastidores de uma agência imobiliária gigantesca em Nova York.
E aí, o dono da imobiliária, ele, nos primeiros episódios, ele conta, assim, um pouco de como foi a vida dele. E ele fala que ele se mudou pra Nova York com um sonho de ser ator. E aí ele tentou, chegou aos 30, ele percebeu que sonhos não pagavam contas. E aí ele mudou completamente a rota e foi pro mercado imobiliário. E hoje ele é um dos maiores CEOs do mercado imobiliário em Nova York. Só que assim, gente, vocês não têm noção. É, tipo, muita grana. Ai, adorei essa série. Tipo, vale muito a pena. E aí mostra os bastidores daquele lugar, daquele ambiente corporativo, assim, sabe? Tipo, só um exemplo aqui. Teve um AP lá, que era tipo 250 milhões de dólares o apartamento. Era tipo assim, a cobertura mais alta do mundo, na frente do Central Park. Ele chamou 5 corretores pra ajudar ele a vender aquele apartamento. E ele meio que criou uma competição. Ele chamou os 5 melhores e falou, ó, quero que vocês vendam esse apartamento. Quem vender vai ganhar uma pequena comissão de 10 milhões de dólares. E aí aqueles 5 corretores entram numa briga, assim, gigantesca. E aí, tipo, tem várias tretas internas. É tipo fazer um reality aqui dentro da RBS, entendeu? Cara, tipo, eu amei os bastidores corporativos, só que a gente tá falando de um lugar onde rola muita grana. E onde, E tipo, é reality, assim, né? Tipo, é real. Que legal, que legal. massa. onde rola muita grana e eu gosto muito dessas paradas de arquitetura, e são apartamentos belíssimos, casas belíssimas, então vale a pena. Mas tudo isso pra dizer que ele me trouxe esse insight, assim, sabe? De tipo, às vezes a gente se apega muito ao nosso sonho e aquilo que a gente queria ser, mas às vezes o nosso sonho, ele vem muito de uma idealização e de uma romantização, que às vezes a gente precisa botar o pé no chão, sabe? E entender que se em algum momento da vida a gente precisar recalcular a rota, tá tudo bem. Sim, Total. sabe? Eu entrei... Não, e tem um outro ponto também que é tão importante complementando isso, é que assim, olha, o Neto Fagundes me deu meu querido. uma baita de Vai uma... me citar no POV? Como é que fala? POV? Que é isso, meu O que filho? é Calma. POV? Meu Deus. O Neto Fagundes me deu uma... Que eu me perdi aqui com o Neto. Conselho, Me dica. deu um conselho maravilhoso um dia que é assim, olha, Babi, ok, tu quer chegar em Torres, mas pra chegar em Torres, tu precisa passar por Tramandaí, várias outras praias, entendeu? Então, às vezes, a gente tá fazendo uma coisa que não faz sentido na nossa cabeça. Mas vai fazer sentido a longo prazo, porque pra te conseguir chegar lá, o que é teu já tá posto, tá? No destino, já tá posto. Pra chegar lá, tu vai precisar passar por várias fases. Então, é melhor aproveitar essas fases, rir bastante, porque tu vai chegar, entendeu? E aí eu fiquei pensando, meu Deus, sim, às vezes eu tô fazendo alguma coisa que eu não quero fazer tanto assim, e não consigo entender por que eu tô fazendo aquilo, Mas ela sabe? faz parte do teu caminho pra Mas faz chegar... parte, exatamente, porque alguma coisa dali eu vou tirar pra conquistar o que eu quero lá na frente. Talvez tu não tire nem a questão prática daquilo, mas talvez tu vai tirar a resiliência, a experiência, a maturidade. O caráter tipo, que formou durante o período. Total. Tá, vou falar Como a mais gente é duas. maduro, né? Até Nossa, parece. A câmera tá os 3 chorando. Mas vou falar mais duas aqui que eu achei legal, tá? 3, na real. 4. Ir pra Itália é uma. Conhecer pelo menos uns 5 países diferentes. Tô contigo. Viajar o mundo e comprar um AP aqui. E também tirar férias sozinha. Ir pra um destino novo. Organizar tudo pensando no que eu quero. Amei! Isso de viajar. Bacana. Tá, e além disso, a gente tem uma urna. É a nossa urna. Onde cada um anotou 5 coisas que quer fazer antes dos 30. Ou já fez, ou já realizou. Um pedido pra produção. Eu vou dobrar aqui, Quando tá? Pra der. gente não ver. Uma urna menor, né? Vamos ter que estar providenciando uma urna menor. Capaz, tá legal. Nós 3 anotamos e cada um vai pegar um e vai, tipo, ler. Tá. Mas não vai ser ler o seu, né? Vai ler o do coleguinha. Mas Do botou o coleguinha. nome, né? E aí a gente vai... Não botei. Ah, o vai do dar pra Natan ver, tem, né? o do Natan tem e o meu também. Ah, então vai dar pra imaginar, né? Isso. Vai, amigo Tirão. Vai. Sorteio, gente. Sorteio. Tu falou que são coisas que a gente já fez? Podem ser, né? Ah, tá. O meu eu Tá. sinalizei o que eu já fiz, tá? Tá, legal. Posso ir primeiro? Pode. Pode. Fazer teatro. Ai, sou eu! Eu também quero fazer teatro em algum momento. Eu comecei a fazer teatro e foi a melhor coisa da minha vida. Eu não Eu quero coloquei, voltar. Mas eu quero fazer teatro e também um curso de palhaço. Ah, isso é Mas legal. Acho que vai ser legal pra mim. Não, sério, teatro mudou a minha vida, assim. A minha percepção sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre mim mesma. O teatro, eu tô sendo uma discípula do teatro. Porque, cara, é uma coisa incrível, Não, mas sabe sério. que eu nunca fiz teatro profissionalmente. Eu só participei de um grupo de teatro da igreja. Aham. E sabe que ali eu descobri uma Que tu gostava. possível veia artística em mim É. que eu nunca tinha desenvolvido antes. Não, cara, hoje em dia o teatro é o único lugar que eu consigo não pensar em nada além do que eu tô fazendo. Que bom. Isso é incrível. Ter um carro. Ah, eu também consegui isso. Tem um carrinho, bacana. tem um carrinho. Ele, nossa, é muito bom ter um carro. É bom da minha legal, vida também. É legal.
Conhecer Nova York e Malta. Malta. Meu sonho, quero muito passar uma semana em Malta. Chique. Adotar um bichinho. Consegui também. A Tele e Afrodite, eu queria muito tirar gatinhos da rua e consegui tirar 2. Ah, que legal. Entrevista internacional. Consegui também. Tô feliz com isso. Foi no Rap em Cena. Foi no Rap em Cena, eu entrevistei o Ja Rule. Foi uma coisa absurda, eu saí chorando. Ah, tu botou coisas que tu só conseguiu. Não, Nova York e Malta, eu não conheço, não Ah, conheço. tá. É que eu Ainda botei... não. É que eu- Ainda não. É que eu botei só coisas que eu quero. Ah, tá. Porque eu já consegui algumas Que bom, coisas. também equilibrado no programa dele. Tá, beleza. Eu tô com o Lulis aqui. Conhecer países diferentes. Sim. Esse que ele já realizou, sair de casa. Consegui sair de casa. Arrasou. Ter uma família, construir, no caso, já realizou também. Sim, Betinho, Jairinho. Ai, que bonitinho! Ai, sério, Betinho. Betinho. Ai, ele é muito fofo, amigo, Não, sério. eu queria adotar um cachorro e adotei um cavalo, eu acho. Por mim, tu pode fazer só stories dele. É, Só né? dele, só Eu dele. acho, eu só acho. dele. Fluente em inglês. Gostaria de ser fluente em inglês. Tá no caminho? Então, eu fiz 2 anos de inglês. Tá. E aí, teve um momento que eu precisei parar, por motivos, né, de financeiros. E aí, desde então, não voltei. E eu sinto muito falta. Tem uma E eu pessoa pra te namoro indicar. uma pessoa que é fluente. Aí, às Ah, vezes, eu não, me sinto, tipo, tá. o compadre Washington do lado Bah, dele. eu me sinto incapaz de aprender inglês. Já tentei várias vezes. Não, eu vai vi ter que que é insistir. possível. Eu fiz 2 vi que anos é de possível. curso, virei o Duolingo, fiz cadeiras a mais na faculdade de inglês e nada destrava. Não, amigo, eu vou te falar, tem que insistir, tá? Inglês é muito importante, não tem que fazer. Eu sou uma mãe agora, mas É libertador, né? É libertador. E também morar na praia. Morar na praia é um grande sonho meu. Caraca, amigo. Tem Tipo, alguma praia específica? Eu tenho 2 Quintão. paixões, assim, no quintal. Tipo assim, o Rio é um lugar, pra mim, que tipo, é um dos meus lugares no mundo. Se eu acreditasse em vidas passadas, diria que eu já morei no Rio de Janeiro em alguma vida, porque eu tenho uma sensação de pertencimento àquele lugar que é absurda. Imita E um eu- carioca aí pra nós, só pra... Imitar um carioca? Pai, manda buscar. Manda buscar. E... Maravilhoso. E Floripa, eu amo Floripa. Tá. Mas Imita aí um cara Nossa, tem Floripa... muito a ver de Floripa. Nossa, tem muita cara de Mas Floripa. Floripa amigo. seria num momento de vida, assim, onde, sei lá, é isso, eu tento casar minha vida profissional com o lugar onde eu vou entendi. morar, sabe? Floripa Depende Mas do dá, porã. hein? limita um Depende do pouco. porã É, daí. vou ter que dar uma ligação Porã. pro porã. Tá, imita um catarinense agora. Ah, eu não sei como é que o catarinense Ai, fala. eles fazem. Querido. Manezinho da ilha. Ih, querido, tudo É. bem? Manezinho da ilha. Achei muito bonitinho isso. Gostasse. Agora vamos Pô, de para o- quem será que o Luiz pegou, Ai, hein? não De sei. quem será, hein? Meu amigo De quem? oculto é Rafinha crente. Menegaso aqui. Natan quer ter Ter uma filhos. igreja, imagina. Quer ter filho? Quero ter filhos. Eu imagino tu pai. Eu botei no plural, mas eu quero ter um filho só até os 30. Depois... Filho, Ou filha. eu te imagino pai de menina. Eu também. Total. Sério, eu também me imagino. Total. Mas aí depois eu comecei a pensar, pô, acho que eu já tô projetando muito ser filho, ser pai de menina. E quando Pô, for menino, tu vai ficar É, frustrado. isso deu, É, tô, faz sentido. tô mudando um pouco meu pensamento e pensando em como criar tanto um menino quanto uma menina. Tá, gostei. Chique, chique. Andar de avião. É, eu nunca andei de avião. Sério? Eu já poderia ter feito isso, sabe? Mas eu nunca parei pra me organizar financeiramente, não é um negócio... É tipo a ideia do Paulo Vieira. Tipo, pô, eu quero estudar, quero fazer coisas pra depois eu poder ir e só curtir, sabe? Tá, faz sentido. Legal. Então, eu poderia, mas não fiz ainda, Tu mas acha que tu quero. teria medo de andar de avião? Com certeza. Eu amo andar Eu de tinha avião. medo Eu de também. roda gigante. Faz pouco tempo que eu perdi o medo. Lógico, eu nunca Cara, tive nenhum trauma com avião, sim. né? Dizem que quem pega turbulências muito É. curiosas ficam com trauma. Eu peguei sempre quando fui fui pro muito de Chile. boa. Quando eu fui pro Chile, passei nas Cordilheiras dos Andes, parecia que o avião ia cair. Legal, legal. A Eu sociedade fiquei da assim, ó. neve. Sim, só passava isso na minha cabeça. desesperador. Passava isso na minha cabeça. Natan sonha em ter um AP maior, né? Tu já falou Tem um aqui. apartamento maior. Ter um show solo de stand-up. Ai, que Isso, fofo. isso. Qual ia ser o nome do teu show Ah, solo? não sei. Não peguei faço ideia. agora. É, tem que Perdão. pensar, porque o Eu Luiz foi na achei- tua. O Luiz Não, foi na não, tua. mas Eu eu achei tô- que tu já tinha isso Luiz, eu tô idealizado. pensando agora em ter mais 10 minutos de texto só. Eu tô indo aos poucos, no caminho. Por partes. Tô passando por Um Tramandaí. sangramento de Isso, tem Tô passando por Tramandaí. Tá né? certo. Depois Esse aqui eu achei retorno. muito bom. 2 milhões pra deixar rendendo.
Isso. Maravilhoso. Ótimo, é o suficiente. Isso, Então, é 2 milhões. Este foi o episódio sobre coisas eu que gostei gostaríamos muito. Acabou de já. fazer antes dos 30 anos. Tu pode se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber notificação sempre quando tiver um episódio novo do POV no ar. Também curtir, compartilhar com seus amigos e comentar o que tu achou desse episódio. E é isso, Tal né? qual a vizinha do Natan, se vocês quiserem nos fazer um pix, a nossa chave vai Tá estar aqui aqui, embaixo. um tá bom? e-mail bem fácil. Mentira, tá o nosso arroba. Isso. Pode ser ali também.